Capítulo 53 A cadeia de montanhas está queimando. O Guardião do Norte, Marquês de Rosenberg, Georg von Rosenberg. Calendário Imperial 25/02/1506. As Montanhas Negras, Fortaleza Branca. O relatório urgente da Fortaleza Negra. A fortaleza foi capturada. A sala de conferências congelou por causa do relatório do mensageiro. Os capitães olharam uns para os outros com ansiedade no olhar. Apenas eu estava observando silenciosamente o tabuleiro do Go. Já que era óbvio que a Fortaleza Negra cairia, não havia uma razão para que eu entrasse em pânico. Eu os repreendi fingindo seriedade. Ei, onde foi parar o meu oponente de Go? Ah! Sim, general. O capitão pegou de volta a peça de Go rapidamente. De qualquer forma, ele não era uma pessoa muito afiada. É por isso que os jovens de hoje em dia eles não sabem manter a compostura. Do início ao fim, o capitão foi manipulado por mim. As peças brancas e pretas estavam misturadas desordenadamente. O resultado foi uma grande derrota para ele. Depois de obter a minha vitória esmagadora, eu falei: parece que você perdeu porque entrou em pânico, e você está abalado por ter perdido. Sim, não fiquem perplexos, cavalheiros. O número de guardas apostos na Fortaleza Negra não passava de 200. Isso não é só a ocorrência de algo que já estava destinado a acontecer. Vocês não podem obter a vitória se livrando de uma peça cujo sacrifício é necessário. Se vocês tentarem proteger tudo, acabarão perdendo tudo. Isso se aplica tanto na guerra quanto no tabuleiro de Go. Mantenham isso em mente. Sim, general. Os capitães abaixaram a cabeça. A cena deles abaixando a cabeça demonstrava como eram dóceis. Mas que problemático. Ainda falta muito vigor nesses jovens. No passado, eu costumava retrucar e brigar com os comandantes. Não, espera. Talvez eu já esteja velho. Eu me tornei um velho teimoso que reclama de tudo em volta de mim. Pode ser que isso seja verdade. Eu comecei a ter sentimentos bem distintos sobre o meu envelhecimento. As pessoas ficam senis com a idade. Eu deveria morrer logo, exceto que isso só vai acontecer de eu ter matado o Lorde Demônio Dantalian. Mensageiro. Qual o número de inimigos? Que método o Lorde Demônio Dantalian usou para capturar a Fortaleza Negra? Diga-me tudo o que você sabe, general. O nevoeiro está muito denso, então não tem como enxergar nada. Além do fato que o nevoeiro gelado está imensamente denso, não dá para saber de mais nada. Parecia que o inimigo tinha cerca de 2.000 soldados, mas também parecia que eram 4.000. No entanto, muito provavelmente não eram 1.000 nem 5.000. De qualquer forma, é difícil de ter certeza por causa da névoa. Eu escutei o som de pólvora explodindo ao longe, e então as forças inimigas invadiram. É claro, eu dizer que as forças inimigas invadiram também é algo incerto, já que este subordinado não testemunhou isto pessoalmente. Horrorizado, eu murmurei. Eu não sei quem te escolheu para esta função, mas você realmente é um mensageiro esplêndido. Como se estivesse se sentindo muito agradecido, o mensageiro abaixou a cabeça. Muitíssimo obrigado. Essa é a primeira vez que eu recebo tal elogio. Responda honestamente. Depois de ouvir que você não conseguiu enxergar nada, começo a suspeitar que na verdade você tenha fugido assim que a luta começou. Você fugiu. Este humilde soldado tem uma mãe idosa me esperando em casa, e eu cuido dela sozinho, então pensei que não deveria morrer à toa. Levem-no para que seja açoitado. Os soldados agarraram o mensageiro e saíram. O mensageiro gritou: general, general. Mas é claro, eu não lhe dei atenção. No meio da segunda partida de Go contra um capitão, outro mensageiro entrou correndo no cômodo e se ajoelhou. O relatório urgente da Fortaleza Negra. A fortaleza foi capturada. Já sei disso, mensageiro. O número de inimigos e o método utilizado para capturar a fortaleza. Conte-me tudo o que você sabe. E então o mensageiro discursou exageradamente. Sim. As forças inimigas eram tão aterrorizantes quanto o renascimento de um demônio ancestral.
O exército que apareceu em meio à névoa gelada era composto de trolls e ogros, o que fez parecer que gigantes estavam se aproximando de nós. Enquanto os soldados do nosso exército estavam completamente aterrorizados, um dragão voou até nós expelindo fogo. Apesar das nossas forças terem lutado desesperadamente, nossa força militar estava em extrema desvantagem, então não conseguimos aguentar por um instante sequer e fomos derrotados. Depois de escutar o relato do mensageiro, os capitães sussurraram uns para os outros. Se isso for verdade, então acho que também deveríamos recuar. Mesmo que recuemos, o dragão vai nos alcançar e nos transformar em carne torrada, então deveríamos simplesmente permanecer sentados aqui e morrer. Esse cenário é mais mítico do que assustador, e também é um cenário mais falso do que mítico. Eu senti uma dor de cabeça terrível. Seu imbecil. Responda honestamente. O que você está dizendo agora vem de algo que realmente viu, ou você está só tagarelando depois de enxergar uma ilusão? Os dragões já estão extintos há séculos, então por meio de que método o Lorde Demônio Dantalion poderia ter usado para trazer um aqui? O mensageiro franziu o senho. Honestamente, quando a fortaleza foi atacada, este subordinado estava tirando um cochilo nos alojamentos, então eu não tenho certeza se as coisas que eu testemunhei são realidade ou uma alucinação. E você está interpretando seu sonho agora, neste momento de alta seriedade militar. E você está dizendo que o seu sonho é o seu relatório. Já que acredito que isto é verdade, não penso que isto seja mesmo uma alucinação. O valor de referência, as crenças da pessoa não são o que controlam o seu mundo. Como eu acredito ter visto um dragão, então o dragão deve existir. Esse sujeito. Então se eu acreditar que você está destinado a morrer em breve, então suponho que você vai mesmo morrer daqui a pouco. O mensageiro balançou a cabeça confuso. Apesar disto estar logicamente correto, parece que tem alguma coisa de errado. A coisa errada é a sua cabeça. Eu rugi. Alguém arraste esse imbecil para fora daqui e o puna. Os soldados levantaram o mensageiro e o levaram para fora. O som de alguém sendo espancado pode ser escutado ao longe. Enquanto eu estava me concentrando no tabuleiro de Go e colocando minha peça, um terceiro mensageiro chegou. O mensageiro se ajoelhou assim que chegou à sala de reuniões. General. Eu não vou ter mais quaisquer expectativas em vocês mensageiros, então só fale o que bem quiser. No entanto, provavelmente seria melhor você não dizer nada, ao invés de dizer o que bem quiser. General. Do início ao fim, o mensageiro continuou gritando. A Fortaleza Negra foi tomada pelas forças inimigas, aqueles demônios hediondos. Nossas tropas abaixaram a guarda porque pensaram que o inimigo não invadiria por causa da neblina, mas eles se aproveitaram desse descuido. Eles posicionaram um pouco mais de 20 bruxas na vanguarda e bombardearam as nossas muralhas, e enquanto nossos soldados corriam em meio à confusão, as tropas inimigas escalaram os muros. Vários dos nossos homens lutaram, mas a maioria fugiu. Além disto, dentre os que fugiram, a maioria deles não conseguiu escapar até o fim e foram capturados. General. A infantaria inimiga consistia unicamente de anões e o número deles era de aproximadamente 3.000 a 4.000 homens, mas a moral deles parecia estar alta, e todos eles estavam bem equipados. Assim que terminou o seu relatório, o mensageiro abaixou a cabeça. Foi uma reverência realmente boa. Os capitães abaixaram a voz e murmuraram uns para os outros. Isso é estranho. Claramente este sujeito deu um relatório adequado, mas por alguma razão, parece que ele está mentindo. É como a lei do menino e do lobo. Se as duas primeiras vezes forem mentiras, não importa quão sinceramente ele diga a terceira, parecerá uma mentira. Por isso que as pessoas precisam ser sinceras, elas precisam ser sinceras logo na primeira vez, ou ao menos na segunda. Isto também é importante.